Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo de entretenimento falando alguma coisa interessante, ok? Mas eu queria começar esse vídeo, ou a metade do vídeo, falando a respeito do meu trabalho, tá? Ok? O que é o meu trabalho? O meu trabalho eu vou dividir em... falando de trabalho mesmo, tá? Eu tenho dividido os vídeos de anúncios que eu faço em duas partes, né? No caso, o projeto de construir uma empresa, tá? Eu tenho dividido na parte artística, tá? E a parte diplomática, que é o que eu chamo de Sinfuji Enterprise Producer, tá? Que eu tenho colocado isso no nome do meu Twitter, tá? E também no meu Instagram, que são as duas redes sociais que eu estou usando, e também na página que eu construí lá no Facebook, só que eu estou sem usar o Facebook um tempo, tá? Então o projeto Sinfuji Enterprise Producer é um projeto que eu divido em uma parte diplomática, tá? Que são ideias diplomáticas que eu guardo o segredo delas, mas eu fico fazendo anúncio a respeito disso, que tem a ver com o reino dos meus projetos e também com outra coisa que eu tenho falado que eu esqueci, tá? O reino dos meus projetos, na verdade o projeto da nova alta sociedade, é um projeto, tá, diplomático também, mas o projeto é o reino dos meus projetos, tá? Que é a questão diplomática. E a parte que envolve arte, tá? Basicamente, tá? O projeto de construir uma escola de arte marcial, construir uma escola de arte, construir uma empresa de audiovisual, tá? De filmes, tá? Ok? E os meus livros, tá? Ok? Significa que os projetos que eu direciono para audiovisual, na verdade são histórias, são livros, é literatura, né? Porque o meu trabalho envolve bastante literatura, escritos, né? Então é o projeto Enterprise Producer. Então isso daí, na verdade, está na minha mão, são anúncios, são coisas que eu apresento, mas eu não posso realizar. Por quê? Porque eu preciso de patrocínio, tá? Eu preciso de um grupo que patrocine, tá? E que esteja interessado em fazer esse projeto da empresa, tudo isso aqui que eu falei aqui, acontecer. A outra parte do meu projeto, se eu posso pegar todas essas coisas que eu falei, colocar de um lado e do outro, é aquilo que eu faço, tá? Que é o quê? Instrumentos musicais, arte marcial, tá? Desenho, artesanato, inglês básico e escritos. Ou seja, eu poderia trabalhar, ou seja, falando de uma pessoa que trabalha com alguma coisa e que presta um serviço, tá? Você entrar em contato comigo ou você vir onde eu estou. E como é que você vai descobrir como entrar em contato comigo ou vir onde eu estou? No blog sinfuji.blogspot.com, você na postagem única de maio, você vai ver as informações sobre mim, tanto da apresentação dos projetos como contato comigo. E também você mandar e-mail para mim, sinfuji@gmail.com, tá? E aí significa o seguinte, falando de mim, o que você faz, o que você trabalharia, o que você faria com as suas mãos, ou o que você faria assim você, qual a prestação de serviço? É isso que eu acabei de falar. Eu vou falar um pouco aqui para a gente encerrar a primeira parte do vídeo. Instrumentos musicais, arte marcial, desenho, artesanato, inglês básico e escritos. Por exemplo, o que seria a prestação de serviço com escritos? Você me contratar como redator. Ok? Você vai me contratar para que eu escreva alguma coisa relacionada ao seu propósito. No caso, o redator é um prestador de serviço com escritos e com ideias, mas para satisfazer a vontade de quem contratou, tá? Você pode me contratar como redator para escrever, tá? Escrever e trabalhar com ideias. Eu sou hábil em fazer isso, tá? Ideias e escritos, tá? E inglês básico. Eu não sou um especialista de falar inglês, tá? E nem tenho todo o conhecimento de inglês. O que na verdade eu tenho sobre inglês básico, que eu posso ensinar e treinar qualquer pessoa para desenvolver o inglês básico. Sim, eu posso passar informações e ensinar, no caso, coisas para alguém que queira aprender inglês, tá? Para essa pessoa aprender inglês básico, para desenvolver basicamente falar, escrever, né? Falar, escrever, ler e ouvir, tá? Só que eu já falei para você que a minha habilidade para ouvir é bem menor do que para essas três coisas que eu falei aqui. Então eu falo, eu acredito, eu escrevo melhor do que falo, e falo melhor do que leio,
e leio melhor do que ouço, ok? Consegue entender que eu já expliquei a ordem do mais difícil para o mais fácil. Eu acredito que o mais fácil é escrever, o segundo mais fácil é falar, o terceiro mais fácil é ler, e o terceiro mais fácil, o quarto mais fácil, que no caso seria o difícil, é o ouvir, tá? Ok? Então, treinar uma pessoa no inglês básico. Arte marcial. Fazer qualquer tipo de apresentação com arte marcial, fazer qualquer coisa com arte marcial, posso fazer qualquer coisa com arte marcial. Principalmente ensinar uma pessoa, tá? E ensinar o melhor de arte marcial, tá? Para uma pessoa, ok? Eu até já coloquei como um desafio do projeto a procura por pessoas que gostem bastante de arte marcial, mas que digam assim, eu não tenho nenhuma habilidade para praticar, eu sou inábil a praticar. Essa pessoa vai ser muito mais útil para mim e vai aprender do melhor que eu tenho para passar para ela, tá? Mas qualquer perfil de pessoa que queira aprender comigo, tá, arte marcial, para ensinar-lhe do melhor, tá? Ok? De arte marcial. E por exemplo, falando de arte marcial, e como assim usar arte marcial? Sim, provavelmente você quer que eu, por exemplo, imagine uma apresentação, uma demonstração, um anúncio onde eu tenho que usar minhas habilidades. Eu uso, ok? Só que eu não tenho praticado, ok? Eu não tenho praticado porque eu não vai me ter serventia nenhuma, eu já encostei, eu estou parado guardando para o momento de usar, como eu falo, eu fico somente fazendo anúncios, tá? 6 minutos, vou encerrar agora. E instrumentos musicais? Instrumentos musicais, eu não me considero um músico, tá? E eu vou até falar aqui, por exemplo, se você me chamar para fazer parte de uma apresentação com música, eu tenho algumas limitações que eu vou guardar segredo, mas não vou falar aqui. Por exemplo, quando eu pego um instrumento para tocar, eu cometo erros, assim. Por quê? Porque um defeito que eu tenho, assim, para fazer as coisas, é que da mesma forma que eu sou bom improvisador, faço as coisas bem improvisando, tá? Eu também tenho assim uma dificuldade de coreografar ou decorar alguma coisa para repetir. Eu acabo errando. Consegue entender? Então, por exemplo, eu não seria assim. Por exemplo, se eu tivesse que fazer tocar o instrumento junto com outra pessoa, com a ideia de não errar nenhuma vez, tá? Eu provavelmente erraria muitas vezes, ok? É isso que eu estou falando, mas entender sobre o instrumento, tá? Entender bem sobre o instrumento e poder passar as melhores dicas e ensinamentos para uma pessoa, completamente eu posso fazer isso, tá? Tudo que diz respeito à parte do básico, tá? Violão, guitarra e contrabaixo, tá? Eu mando bem toda a parte básica mesmo, tá? E as informações que eu tenho são muito boas, tá? Para uma pessoa aprender. Só que o segredo para uma pessoa aprender, tá? É a pessoa gostar muito e se dedicar, tá? Por exemplo, nos instrumentos musicais, se a pessoa não tem muita vontade de se dedicar, e se a pessoa não gosta também muito, mesmo que eu passe boas informações, a pessoa não vai pegar, ok? Então, o importante é a pessoa gosta muito e está interessado em dedicar-se tocando. Vou passar as melhores informações, tá? Até porque isso que eu acabei de falar aqui é tudo ensinamentos meus, tá? Ok? Você viu algum vagabundo repetindo as minhas palavras? Você ajuda a denunciar esse vagabundo, principalmente esse cocô dizendo que eu estou falando de outra pessoa. Eu nunca aprendi nada de outra pessoa. Ok? Pronto, então sobre instrumentos musicais, tá? Eu posso passar isso para você, tá? Qualquer coisa que você quer se dedicar e que você gosta muito, aprender comigo, você vai aprender do melhor, tá? E vai ser muito bom. Agora, e desenho? O desenho a minha especialidade é o que está lá no blog, sinfuji.blogspot.com. Aqueles desenhos que eu faço lá, você vai pegar no álbum Meus Quadrinhos. Você vai ver do quadrinho 37, do 37 até o 161. Por esse número, aquilo ali eu posso ensinar você a fazer. Esse é o meu limite de desenho, tá? E a minha especialidade, tá? Mas eu posso ensinar você a fazer outros desenhos que eu já expliquei para você. Paisagens locais, essas coisas eu não sei desenhar, porque eu não procurei por isso, você entender? Eu não tentei fazer isso a vida, então eu sempre desenhei personagens, tá? Então eu tenho um limite para ensinar para você. O que você vê eu fazendo ali, que você gostou, eu posso ensinar você a fazer, usando minha própria técnica, tá? E artesanato? Artesanato significa o uso do desenho, tá? Do desenho juntamente com a pintura, consegue entender? Sim. Tudo que você viu fazendo em artesanatos, você veja lá no meu blog também, artesanato, cartas e prints, tá?
sinfuge.blogspot.com. O que você viu lá que você achou maneiro, tá? Eu posso ensinar você a fazer, tá? Ok? No caso, artesanato, especialidade é artesanato de desenho com tinta, consegue entender? E recorte também, tá? Recortar papelão, tá? E usar tinta juntamente com desenho, tá? Para criar brinquedos e quadros, coisas assim, nesse perfil, tá? Essa é a minha especialidade em artesanato até o momento, tá? Que eu tenho somente esses objetos em mãos, tá? Então tudo que eu sei fazer, tudo que você viu que eu faço, eu sei fazer, eu posso ensinar você a fazer, tá? E também posso fazer o negócio para você, ok? Por exemplo, poxa, eu quero que você faça um desenho para mim, assim bem grande, eu posso fazer, ok? Aí a última coisa é o seguinte, poxa Jorge, eu gostaria de visitar você no lugar onde você está. O endereço está lá na postagem única de maio, tá? No blog sinfuge.blogspot.com. Você pode mandar um e-mail para mim, tá? Para você marcar, para você vir aqui falar comigo. Só que sabendo das várias conspirações, a última coisa, as várias conspirações que eu sou vítima, tá? Ok? E ameaças, tá? Para que eu entre ou saia do lugar onde eu estou. Tá, que são os bandidos aqui, eles estão fazendo várias ameaças de me matar e me emboscar aqui na frente da minha casa, tá? Os bandidos do ponto de música alto, tá? Ponto de música alto, morro, tá? Os bandidos do bairro e os vizinhos do crime organizado. Eles estão fazendo várias fraudes, tá? De incriminação para que eles me matem aqui na frente da minha casa, ok? Você pode falar para todo mundo, tá? Eles estão desde 2018, tá, me infernizando aqui nesse bairro aqui, tá, com todo tipo de ameaças, tá, fraudes, calúnias e perseguição, tá, ok? Eu tenho que viver muito prudente mesmo, tá, porque são tudo sanguinários e assassinos, tá, que estão sitiando esse bairro aqui. São Gonçalo, Paraíso, Rua da Caminhada. Ok, então eu fiz uma apresentação do meu trabalho, tá? Eu quero que você entenda, tá, que eu faço muito bem todas as coisas, tá? Tudo que você viu eu fazendo, que você achou legal, eu posso ensinar você a fazer, tá? Ok? Bom, e o que você não viu, eu tenho algo bom para ensinar para você, ok? De primeira, tá? Então vamos lá. Agora eu vou falar de alguma coisa interessante. Vamos lá. A menina Nancy Momolan, o que eu vou falar sobre ela? Eu vi a coreografia dela, tá? Essa coreografia que ela tá usando, essa blusa verde aí, ó. Vi 2 vezes, tá? Cheguei a ver outras interpretações dela. Tem uma que ela dança muito bem, assim, mais extenso assim, que ela tá usando uma roupa diferente, tá? Acredito que é uma coreografia que ela fez mais recente. E tem uma coreografia que ela tá usando como se fosse uma roupa branca com cabelo preso, assim, com umas hastezinhas assim na cabeça. E aí vi também, pronto. E esse daí que eu falei que eu achei bonitinha a música e a coreografia. Vamos lá, vou dar minha opinião. Bom, o que eu acho bonitinho nessa coreografia, aqueles movimentos de mão que ela faz bem rápido assim, ó, no comecinho, pra cima, pra baixo, pros lados assim, acho bem bonito, tá? Uns movimentos assim bem rápidos que ela faz com as mãos, tá? Tanto ela quanto as garotas que estão com ela. Pronto, é bem bonito. Uma outra coisa que eu achei bonita assim também na coreografia, na dança dela, é que ela dá tem uma situação assim que ela gira assim, ela dá um giro, passa por trás de uma outra menina assim, aí daqui a pouco as meninas passam pro outro lado, ela gira e passa pro outro lado assim, um troço bem rápido assim, achei bem legal. Achei bem maneiro isso daí. E também, uma outra coisa que eu reparei assim na coreografia dela, que eu não vou falar, isso eu vou guardar segredo, ok? Que é uma coisa assim que eu achei também assim bastante interessante. Falando dela assim especificamente, tá? Achei interessante assim, mas vou guardar segredo. Que outra coisa provavelmente eu vi que eu achei bastante interessante? Sim, eu cheguei a pegar os GIFs, alguns GIFs da menina aqui. Estava vendo algumas partes, ou seja, vários GIFs, ela estava vestindo essa roupa aí, dessa cor. E várias situações dessa coreografia, tá tudo aí. Tá tudo aí na coreografia. Significa, são vários GIFs dela vestindo essa roupa e várias situações assim. E todas elas estão nessa coreografia aí. Ok? Então, tem uma outra coisa que eu falei que não queria falar, tá? E o nome dela, agora vamos fazer alguma coisa. O nome dela. O nome dela é Nancy, né? Aqui no Brasil, ó, quando se fala o nome dela aqui no Brasil, ela deveria saber que, ó,
Aqui não se fala Nancy, aqui é Nancy. Tá? Aqui lá no país dela é Nancy, aqui é Nancy. E quando se fala assim, ó, Nancy, o que vem na sua cabeça? A dona Nancy. Ó, vamos lá na casa da dona Nancy que vai ter uma feijoada. Vai ter uma feijoada lá na casa da dona Nancy. O pessoal já imagina que a dona Nancy é uma senhora gorda assim, ó. Uma senhora gorda que cozinha muito bem. Aí vai ter uma feijoada lá na casa da dona Nancy. Então isso daí é que a Nancy deveria saber, que o nome dela significa uma coisa completamente diferente aqui no Brasil, tá? E o nome dela, Momolan, também é alguma coisa assim, um pouco assim cômico também aqui no Brasil. Como assim? Porque como Momoland, é como se fosse uma terra, né? Como se fosse um Island, ok? Nancy Island, né? Alguma coisa assim, né? Como se fosse um Disneyland, né? Então seria isso a questão do nome dela. E é isso aí, tá? Ok? Bom, tem outras coisas que eu gostaria de falar, mas não vou falar. Ok, é isso daí, ok? Era só isso que eu queria falar, assim. A minha percepção, tá, a respeito de uma coreografia de uma pessoa famosa, ok? E, por último, vou falar sobre o projeto das namoricas, tá? Duas meninas, tá? Eu escolhi duas meninas, tá? Por acaso, tá? Por acaso, tá? Essas duas meninas, elas vivem, tá? Ou viveram, tá? Bem próximas do lugar onde eu estou, tá? Ok? Por acaso. São duas garotas, tá? Do projeto Namoricas. Eu tenho 2 vídeos, tá? Que eu fiz falando sobre isso. E as outras duas namoricas, uma delas seria a Nancy Momolan. E a outra é aquela atriz pornô, a Suzu Ichinouse, tá? Uma atriz pornô japonesa, tá? Chamada Suzu Ichinouse. Seria as 4 namoricas. E as outras 3 meninas depois são 3 garotas, tá? Que eu já falei que eu conheci na época da igreja, tá? Uma é a irmã da... Vou falar o nome dela para não falar o nome da irmã dela. Uma garota que se chama... Não gostaria de falar o nome dela, mas tudo bem. O nome dela é Vanessa, tá? O nome da garota. Que eu fiz a fanfiction Amor Verdadeiro, tá? Eu conto... Uma das personagens da história seria a irmã da Monique Moraes. Pronto, acabei falando o nome dela. E a outra é a prima da Monique Moraes, tá? Tá? Que era uma garota assim que... essa daí, vou até aproveitar o vídeo para ficar interessante. Eu falo a respeito dela no Historinhas Românticas, né? Por quê? Porque era uma menina assim que eu poderia ter gostado, ou então viria a gostar, tá? Mas no caso eu não vinha gostar, por quê? Porque na época eu gostava de uma determinada pessoa, que no caso era a prima dela, né? E aí depois, pensando em gostar numa garota, eu vinha gostar da irmã da tal da garota que eu gostava, né? Porque estavam me separando da garota que eu gostava, dizendo pra mim que ela não gostava de mim e dizendo pra ela que ela não gostava, que eu não gostava dela. Então vim gostar da irmã dela. E no caso, a tal da prima delas, tá? Seria uma terceira opção, no caso de eu não ficar com a garota. Só que nesse caso aí eu me abstive de me interessar pela tal da prima dela, porque se eu viesse a gostar da prima dela, eles iriam começar a chiar que eu estava gostando de uma terceira garota, né? Que a única pessoa que não podia ficar com uma garota era eu, né? Os tais dos indivíduos, inclusive, uma das coisas interessantes é que o tal do indivíduo que estava ali sempre encegueirado mesmo em me perseguir para eu não ficar com garota nenhuma, ele deu em cima de todas as garotas da igreja. Se você analisar bem, pode me cobrar isso daí. Ele deu em cima de todas as garotas. Ele foi até o final da fila. Eu até já contei uma anedota, não falando diretamente dele, para não humilhar, tá? Mas todos os outros, né? Eles estavam ali procurando a mulher dele. Só eu que não podia procurar. É como se fosse assim. Imagine as garotas todas em fila, assim, ó. As garotas assim, ó. Todas em fila. Aí imagine que tem uma que é proibida. Essa daqui não pode. Essa daqui não pode porque tem 14 anos. Aí, então tá bom. É como se o indivíduo fizesse assim, ó. É como se fosse uma batida de martelo na madeira. E a tal da garota que tá proibida, ela tá blindada. Aí é como se fosse um martelo batendo na madeira assim, ó.
toque, 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 tim, toque, 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 toque. Foi assim que o indivíduo deu em cima. Foi assim que o indivíduo deu em cima de todas as garotas, tá? E me perseguiram para eu não ficar, e eu, no caso, eu estava interessado em uma, mas, ou seja, eu poderia ter ficado com todas, tá? Mas eu evitei eu, como cavaleiro, evitei as outras, mas eu podia ficar com todas elas, tá? Então, a irmã da Monique Moraes, a prima da Monique Moraes e a cantora, a garota, tá? Cantora que gostava de mim, tá? E aí eu vou falar aqui alguma coisa a respeito da cantora. Se ela chegasse e fizesse um acordo para eu ficar só com ela, eu não aceitaria, tá? Então eu falei, essas 3 meninas aqui, se eu fico com uma delas, eu gostaria de ficar com as 3. Ok? Ah, por que, Jorge? Você está sendo guloso? Ah, eu vou desprezar uma outra menina? Eu vou jogar fora uma outra menina que eu gostaria de ficar também? Ok? E no caso, a cantora é o seguinte, vou falar, tá? A tal da cantora, era ela que gostava de mim, tá? Não era eu que gostava dela, era ela que gostava de mim. E eu acredito que ela até, já tá lá no Historinhas Românticas, tá? Ela provavelmente pensava, tá? Que eu ficava encabulado perto dela porque eu estava gostando dela em segredo. Mas ela automaticamente estava dando bastante em cima de mim. A questão é que é ela que tinha interesse em mim, tá? Mas ela era uma garota muito bonita, tá? Essa tal dessa menina, tá? Tal da cantora, era uma garota bonita, tá? Com 17 anos assim, então, muito bonita, tá? E lá naquele lugar ali, muita gente queria ficar com ela, tá? Ok? Então todas as garotas que eu falei aqui são as garotas que eu gostaria de ter comigo, tá? Ok? Então primeiro as 2 namoricas, as 2 meninas do colégio, tá? Que eu falei. Depois essas 2, tá? A Nancy Momolan e a Suzu Itinoso, tá? Eu gostaria de ter essas 2 meninas por perto de mim, tá? E as outras 3, tá? É a irmã da Monique Moraes, a prima da Monique Moraes e a cantora. E tô com vontade de falar aqui, tô aqui meio assanhado aqui falar alguma coisa, mas sobre a prima da Monique Moraes, tá? Eu escrevi sobre ela na história lá que é aquilo, tá? Eu me guardei assim de não despertar nenhum interesse pela prima da Monique Moraes, tá? Mas eu achava ela assim, a garota bonitinha, tá? E também assim, a primeira, tá registrado até a primeira vez que eu falei com ela, assim, sem nenhum compromisso assim de falar com ela, porque na época eu estava gostando da outra, tá? E aí eu conto uma das situações que um indivíduo chegou e eu falei assim, você tá, ele perguntou, ele jogou uma indireta que eu estaria, perguntou indiretamente se eu estaria gostando dela, falando de todas as garotas. Aí eu falei, não, se eu quiser gostar dela, vão dizer que eu estou dando em cima de mais uma garota, e até por causa da questão da idade, vão dizer que eu estou dando em cima dela, não vou me falar isso não. Aí ele foi e falou pra mim assim, eu estava quase que me convencendo assim que eu não tinha o direito de me aproximar das garotas, tá? Aí ele foi e falou, estão praticando magia negra no meu cu. Aí eu falei assim, a idade, né? A idade é muito nova, muito nova. Aí eu falei, não estou falando por causa da idade, não. Eu estou falando que se levantaram contra mim por causa da idade da Monique Moraes. Se eu tivesse que chegar nela com 12 anos, até com 11 anos, eu chegaria, com certeza, tá? Com certeza, tá? Foi isso que eu falei isso daí, tá escrito lá no Historinhas Românticas, tá? O negócio que eu falei a respeito da idade, ali no caso, foi a referência de a implicância que eles estavam tendo em mim, em cima de mim, uma das razões por causa disso, tá dando em cima de uma garota muito nova, né? Eu até nem pensava nesse negócio da peidofilia, tá? Porque quando o babaca chegou pra mim e falou, é muito nova, eu falei, não, tá? E nisso daí eu tô cagando e me lixando pra isso daí, ser nova, ok? Tá? Então acredito que você entendeu, tá? Então, agora eu vou falar aqui alguma coisa meio assanhada sobre a prima da Monique Moraes. Vamos falar aqui, tá? Na época que eu fazia parte da igreja assim, mas falando agora assim, eu sou meio tarado nessa menina, tá? Eu não sei se tem um cara lá com ela, entendeu? Se tem alguém com a prima da Monique Moraes, tá? Porque ela ficou com alguém, sim, ela ficou com alguém lá na época lá, tá? Ok, depois que eu saí, tinha um indivíduo lá com ela lá. Mas eu sou meio taradozinho nela, tá? Ok? Então é isso daí, tá? Ok? Bom, então é isso, tá?
só pra gente falar alguma coisa interessante. Falei sobre o meu trabalho, falei alguma coisa de entretenimento e falei alguma coisa sobre o projeto das namoricas, tá? São 7 garotas, tá? Que eu gostaria de ter comigo.